tantas questões que provam, através do Apocalipse de João, o quanto os tempos já chegaram. Então, não são mais os tempos chegados, os tempos já chegaram, estamos vivendo momentos profundamente importantes, né? E eu preciso dizer aos meus irmãos que isto é muito... É preciso que nós refletamos muito. E a partir de agora, as mensagens vão ser muito claras, porque o tempo está se tornando mais exíguo, e a nossa intenção sempre é convocar aqueles irmãos que estão dormitando para acordarem para as realidades, para as verdades, porque, afinal, nós estamos falando do governador do orbe terrestre, nós estamos falando da maior autoridade, que é Jesus, e, evidentemente, ele, principalmente ele, convoca, naturalmente, o seu amado discípulo e faz revelações que, pela mediunidade de presciência, João faz o registro e simbolicamente apresenta o seu Apocalipse. A mediunidade, uma vez que a doutrina dos Espíritos veio para lançar, sem sombra de dúvida, todos os esclarecimentos e, principalmente, lançar a segunda vinda do Mestre Jesus, que, ao anunciar que viria novamente, ele diz que mandaria o Consolador. E o Consolador é a mensagem dos Espíritos. Os mortos, que estão mais vivos do que nunca, trazem as suas mensagens, porque os vivos acabaram, na verdade, perdendo a grande oportunidade de anunciar, de conduzir a boa nova desse mestre amado. Então, é muito importante o que está sendo dito, será muito importante o que vai ser dito, porque isso é uma tradução que é difícil de ser encontrada, visto que, evidentemente, não é todo mundo que consegue decifrar o Apocalipse de João, especialmente nesses momentos difíceis que estamos vivendo, e eu vou mostrar para vocês como os tempos são realmente muito chegados. Há uma obra mediúnica muito bem feita, muito bem trabalhada, para quem quiser meditar mais profundamente, dissecando tudo isso que nós estamos falando. São 2 livros, né, o Apocalipse, né, volume 1, e o volume 2, que é o Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação, feita pelo irmão nosso, Marco Paulo Denúcio de Espírito. Marco Paulo Denúcio de Espírito. Ele traz com muita propriedade todos os assuntos, disseca com muita propriedade. Quem quiser, naturalmente, se aprofundar mais, vai observar e vai ler e contar com um estudo muito bem feito, com várias outras contribuições, né? Inclusive de livros de Francisco Cândido Xavier. Então, é muito importante, quem quiser, naturalmente, dissecar com mais profundidade. O que nós vamos fazer aqui é dissecar aquilo que nos parece ser muito importante, para que nós possamos elucidar as questões que, segundo o mundo espiritual, se tornam muito necessárias. Eu disse para meus irmãos que nós já vivemos os tempos chegados. Eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos passando há cerca de 60 dias ocorrências simplesmente inacreditáveis. Mas vamos falar sobre um acontecimento que marca os instantes da transição planetária, especialmente os momentos dos tempos chegados. Os fenômenos extraordinários, Kardec disse que seria um sinal, quando eles ocorressem, dos tempos chegados. Então, nós temos uma série de fenômenos extraordinários, como, por exemplo, secas colossais, incêndios florestais, incêndio nas cidades, destruindo casa, levando criaturas a óbitos. Então, assim, especialmente no hemisfério norte, foi algo simplesmente inacreditável, no Havaí, em diversos lugares do mundo. Nós temos enchentes colossais. Aqui no Rio Grande do Sul, choveu em cerca de um mês 600 milímetros. Ora, 600 milímetros em cerca de 30 dias, devastou cidades, destruiu a agricultura, né? Desabou casas, arrastou carros e levou milhares de criaturas a óbito, inclusive devastando completamente cidades como Mussum, foi varrida do mapa. Vejam bem, isso é inacreditável, varrida do mapa a cidade de Mussum. Roca Salles,
Encantado e mais 80 cidades, atingindo mais de 300 mil pessoas. Nós temos, por exemplo, acontecendo há 3 dias atrás, uma enchente colossal na Grécia. Na cidade do Cabo, a enchente é inacreditavelmente intensa e o mar avançou sobre a cidade do Cabo, causando uma enorme destruição. Nova York, a cidade da riqueza americana, está vivendo, segundo o seu prefeito Eric Adams, uma enchente apocalíptica nos últimos dias, que simplesmente fez ele declarar emergência. A cidade de Nova York está praticamente submersa em água. E o mais incrível, ela está também submergindo. E é uma das previsões, evidentemente anunciadas, que a cidade de Nova York vai acabar também submergindo, sendo invadida naturalmente pelas águas. Fala-se em calores infernais. Na França, está fazendo 35 graus no termômetro, 40 e tantos na sensação. A Espanha e Portugal, 37 a 38 graus. Há uma onda de calor prevista no hemisfério sul e, evidentemente, ao Brasil, com previsão de termômetros ao redor de 45 graus, especialmente no Mato Grosso do Sul, no Sudeste e no Sul. 45 graus no termômetro, imaginem vocês quanto será a sensação térmica disso aí. 56? A ONU, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, faz a seguinte declaração, que pode ser encontrada no YouTube e em outros canais de informação. Ele diz: abriram-se as portas do inferno, informando que o calor dos próximos tempos será terrível. Haverão incêndios mortíferos e as ondas de calores, especialmente no hemisfério sul, serão imensas. Eu pergunto para vocês, são fenômenos extraordinários? É comum a ocorrência disso? As enchentes no Rio Grande do Sul nunca ocorreram. Há registro que há 110 anos atrás teria ocorrido algo parecido, mas jamais igual. Os fenômenos notáveis e dolorosos estão ocorrendo, marcando o sinal previsto por Kardec e por espíritos superiores. Os flagelos diversos, que é outro sinal, naturalmente, dos tempos chegados, aumento da fome, pela escravidão dos povos, pela falta de recurso, aumento das doenças, incidência de doenças cardiovasculares, pulmonares, doenças infantis, infecções virais que estão surgindo, trazendo um grande desconforto à humanidade, e não é apenas vírus do Covid, outras viroses, segundo os espíritos superiores, haverão de vir, trazendo um grande flagelo. Isto é um sinal doloroso do tempo chegado. Haverão frios em lugares que nunca ocorreram, e as guerras que continuam a ocorrer. Terremotos, que é outro sinal, evidentemente, dos tempos chegados, estão acontecendo em diversos lugares, com acima dos 7 graus Richter, o que são, evidentemente, terremotos muito fortes. E em alguns lugares, próximo de 8. Quando chegar a 9 graus Richter, nós teremos graves dificuldades e grandes abarroamentos de terras submergindo e levando, porque é um terremoto importantíssimamente forte. Os olhos nos céus, para quem insiste em não observar, a NASA comunica que a sonda Cassini, a NASA, em sua missão, e a sonda Cassini é uma sonda produzida com dinheiros da NASA, da ESA, que é naturalmente a sonda europeia, e o Vaticano. Vejam bem, eu vou fazer uma pergunta aos meus irmãos que são inteligentes. Por que é que o Vaticano está interessado em sondas? O que interessa ao Vaticano as sondas, se não existisse alguma coisa muito importante que o Vaticano conhece? Eu estou fazendo uma pergunta para reflexão. Por que que com tanta necessidade, com tanta fome, com tanta destruição, por que que esse dinheiro não é empregado para lenir essas dificuldades? Não, ele está sendo empregado em sondas. Para quê? Em Atacama, em outros lugares.
para verificar algo que lhe chama a atenção pelo seu conhecimento no sistema solar. Ainda mais, a sonda Cassini tem mostrado a existência de naves-mães junto aos anéis de Saturno e junto a Urano. Ora, Chico Xavier informa através de Emmanuel que, num momento do sono físico, ele foi levado por Emmanuel a visitar uma nave-mãe em Saturno. Ele falou isto há mais de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, pois a sonda Cassini informa agora que, desde 2016, ela tem conhecimento da existência de naves colossais, maior do que a Terra, junto aos anéis de Saturno e de Urano. Essas naves teriam estruturas elípticas em forma de charuto, não é? Que nós estamos vendo isso nos céus e anunciados, naturalmente, pelos telescópios e sondas. Naves em forma de charuto. Naves, segundo o senhor Berkun, estudioso da NASA, pertencente a seres alienígenas altamente evoluídos. E mais, o que nos informa agora, dadas as circunstâncias de ter sido apresentado a existência de seres alienígenas há algum tempo, sendo escondido pelos governos? A sonda Cassini traz outras descobertas notáveis, mas, naturalmente, os olhos têm que estarem nos céus. Ela fala de lagos siderais, são chamados de plumas etéreas, vistas por satélites. Por exemplo, na lua Titã de Saturno, não é? Há, na verdade, a observação também dessas plumas etéreas, que seriam, na verdade, lagos abaixo do gelo, contendo um grande volume de água, em Encélados, perdão, uma das luas também de Saturno, há um oceano global de água líquida sob a sua superfície, e observou-se mais a existência de metano, hidrogênio e dióxido de carbono. O que quer dizer isto tudo? Os elementos essenciais à vida. Cada vez mais está sendo mostrado nas ocorrências da transição planetária, nos seus momentos finais que estamos a viver, tudo aquilo que a mediunidade de presciência havia dito, tudo aquilo que João, no seu Apocalipse, diz, e nós vamos procurar trazer, dissecando algumas coisas relativas a isto, mas tudo isto que Francisco Cândido Xavier, desde 1971, no programa Pinga Fogo da TV Tupi, vem anunciando a descoberta das diversas moradas da casa de nosso Pai, a descoberta de um universo extraordinário do qual todos nós fazemos partes, porque agora, nesse momento, estamos estagiando num educandário chamado Terra, mas é simplesmente um estágio num educandário, porque nós somos seres também das estrelas, não dotados de tanto conhecimento como os seres mais evoluídos, mas somos seres estelares. Isto é muito importante. Vamos a mais outras informações. O comandante militar de aeronave do porta-aviões Nimitz, o grande porta-aviões americano, Sr. Flayers, informa que observou OVNIs tic-tac. O que é OVNI tic-tac? É aqueles OVNIs que trocam de estrutura no ar. Ele observou na costa leste dos Estados Unidos, ou seja, ele tem uma forma e ele muda a forma, inclusive, no voo. Se ele tem uma forma arredondada, ele fica triangular. Se ele tem uma forma triangular, ele fica cilíndrica. É o que ele chamou de OVNI tic-tac. E mais, já se sabe pelos governos, através das informações e daqueles que estão trazendo ao Congresso americano as informações também do Canadá, e já há na Terra contabilizado mais de 100 raças alienígenas detectadas pelos governos terrestres.
Vejam bem. E mais, essas naves que nós chamamos de UAP agora, para mudar, era OVNIs, há naves triangulares que entram e saem dos oceanos. Eles têm fotografias e o YouTube também tem, de naves adentrando no Oceano Atlântico, Pacífico e Índico, entrando indo à profundidade e depois saindo. Isto é que os governos utilizaram quando aprisionaram elementos alienígenas e suas naves constituíram a engenharia reversa, que produziu não só uma série de instrumentos ópticos robotizados na medicina, como produziu também espaçonaves para visitar o sistema solar. Esta engenharia reversa foi naturalmente orientada por esses irmãos dotados de um maior conhecimento. E eu pergunto aos meus irmãos o que é que nós, ao ouvirmos tudo isso, que já foi dito há muito tempo atrás, eu aqui na TV Chico Xavier, há 4 anos, venho abordando este tema, venho informando da existência disto, venho notificando que os governos mentem, que os governos, com medo do conhecimento da humanidade e de sua reação, preferiram esconder até o ponto que não deu mais, como está escondido muitas outras coisas que os olhos no céu já percebem. E nós nos perguntamos, e essa é a finalidade do programa desta noite, finalidade de chamar, meu irmão, tu que dormes, tu que estás estacionado numa poltrona, esperando que milagres ocorram em tua vida, ergue-te e faz o milagre da transformação de tua alma, porque urge que assim o faças, porque o tempo é mais do que chegado. E eu vou informar a vocês algo que pode parecer, como muitas coisas que eu digo, assim, impactante. Nós somos uma raça híbrida. Nós somos seres que aqui estamos na Terra, através da manipulação genética das primeiros seres, que conviveram com os primitivos, que eram os seres das estrelas, que eram nos registros que a primeira que fez foi o momento da época suméria, mas muito antes, os acadianos, que foram antes dos sumérios, já falavam, apenas não se encontraram muitos registros, e dos sumérios existem muitos registros, desses seres que eram chamados de deuses, que aqui vinham e saíam da Terra. Na manipulação genética, na nossa origem. E eu vou ter que dizer, em determinado momento, algumas coisas que eu conheço da minha vida espiritual. E eu vou dizer com muito respeito e com muito carinho, porque isso que nós estamos falando é super normal. Nós somos seres que estamos vestindo um corpo físico momentaneamente. A nossa realidade é no mundo espiritual, é do outro lado, através do fenômeno biológico da morte. Então, muitos de nós, grande parte de nós, já estagiamos em outros mundos, já adquirimos orientações mais evoluídas, e por isso estamos aqui nesse momento importantíssimo da transição planetária, para contribuir com os nossos irmãos e contribuir resgatando as nossas dívidas do passado, tanto seja aqui ou em outros mundos, não importa, trazendo a nossa participação, trazendo o nosso conhecimento, trazendo os nossos comentários. Num momento muito doloroso. E, mais uma vez, a raça ariana, que teve todas as oportunidades que tivemos, naturalmente, essa raça teve, de seguir, de despertar na boa nova com o Evangelho de Jesus, apesar dos diversos convites, das diversas insistências de espíritos superiores, fracassou, porque continua não aceitando a renovação, não aceitando o convite do Mestre Jesus para que abramos as portas, para que ele entre e nos conduza no caminho, verdade e vida. E hoje nós estamos assistindo uma sociedade adoentada, uma sociedade violenta, uma sociedade agressiva, desrespeitadora dos mais sagrados direitos, desrespeita os mais elementares alicerces da vida moral e da vida ética.
e que pratica coisas inacreditáveis. Agora, e infelizmente na pátria do Cruzeiro, volta-se mais uma vez para a tentativa de aprovar o aborto. E você sabe por que querem aprovar o aborto? Porque o aborto, em determinadas indústrias do mal, precisam de embriões humanos. E por isso eles querem negociar, querem ganhar dinheiro num processo cruel, que seja exatamente na prática do aborto e, evidentemente, na recoleta desses dejetos, para poder, naturalmente, criar processos outros sugestivos de vida imortal, sugestivos de evitar a aparição de rugas e outros mais. Nós estamos vivendo momentos colossais que ninguém percebe. Por estarmos dormindo, a maior parte dorme, ela não raciocina que elementos do mal, elementos da terra de Magog, do reinado de Gog, estão tentando produzir o mal em todos os sentidos, e nós temos que orar a Jesus, porque a oração é força, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê a força para combater e vencer o mal, porque nós somos o exército do bem. Nós estamos sobre a espada extraordinária e abençoada do arcanjo Miguel, sob o amparo do anjo Ismael, e também sob o amparo de Gabriel e Rafael. Nós precisamos da força do bem. Nós precisamos chamar para o despertar os nossos irmãos adormecidos, porque nós estamos enfrentando armadilhas propostas pelas trevas. E nós precisamos, como um povo seguidor de Jesus, combater o aborto, não permitindo em circunstância nenhuma que o mal se instale. Porque além do desejo mentiroso de favorecer a decisão de criaturas, quando existem meios, incríveis meios para se evitar a fecundação, há interesses de indústrias malvadas, cruéis, para utilizar isto tudo com benefício econômico. Nós vamos lutar, sim, que nós somos do exército do bem. E eu aqui falo isso porque ouço os espíritos iluminados falar. E mais, nós vamos enfrentar um mundo completamente diferente nos próximos tempos. A mudança global, nós já sabemos que virá. A utilização da robótica, de soluções automatizadas, tem um objetivo, além da escravidão produzida pela nova ordem mundial, é o interesse de reduzir o aspecto populacional, não só também pelo aborto, mas também para eliminar as classes mais humildes, eliminando o que puderem das classes C, D e E, porque isso é um projeto cruel, maligno, e nós estamos atentos, porque nós estamos recebendo a misericordiosa presença dos Espíritos do bem. Então, vamos lá, meus irmãos, para abordar um tema que chama a atenção de todos nós e que pede a nossa atenção, porque tudo isso que estamos falando e que está acontecendo foi dito há muito tempo atrás. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz, e aí vem o título da obra, que eu não encontrava, a igreja de Sardes diz, o Espírito está comigo, e escreve: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele diz mais: eu conheço tua conduta, tens famas de estar vivo, mas estás morto. Apocalipse 2, Apocalipse, parágrafo 2, versículo 1. E diz mais: lembra-te, portanto, de como recebestes e ouvistes, observa-o e converte-te. Isso que está sendo dito foi as palavras, através da mediunidade de João, recebida de Jesus. Veja a importância disto. Lembra-te, portanto, como recebestes e ouviste, observa e converte-te. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que saibas, em que a hora
venho te surpreender. Na igreja, portanto, de Sardes, havia algumas pessoas que não sujaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Filadélfia, a igreja mais nova das 7 igrejas, tinha seu nome etimologicamente e referia-se ao sentido de amor fraterno. A mensagem corresponde com a de Esmirna. Havia muito comum entre essas duas igrejas. As células cristãs sofriam ataques de outros núcleos religiosos e havia muitos cultos pagãos em Filadélfia e em Sardes. Seus membros guardavam ensinamentos através da perseverança e do caminho evolução santificante. Ao anjo da igreja Filadélfia, ele escreveu assim: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha e fechando ninguém mais abre. Os vencedores receberiam o maná escondido. O Apocalipse, portanto, em seu mosaico, feito de muitas peças vindas das escrituras bíblicas, resgata esses símbolos, também chamado de pão do céu. O maná, ou o pão do céu, vem a saciar a fome espiritual. E a última ceia tem uma forte anunciação alegórica, quando diz o pão é o seu corpo. Mateus, parágrafo 26, versículo 26. O vinho, que é fruto da videira, que não se encontra na terra e só poderá ser bebido em tempo futuro. Ambos se referem, e por isso os dogmas com a doutrina dos espíritos pela sua mediunidade desaparecem, ambos se referem à lei e ao ensino. O pão e o vinho é a lei e o ensino, porque é o livro da vida. É a restauração do esclarecimento com o advento do Espiritismo previsto, está no Apocalipse 14, versículo 14. O alimento do céu, que viria no momento certo, que seria a doutrina espírita. Por isso, dela, nós vamos tirar todos os ensinamentos necessários. Benditos que enxergam a luz da colheita. Benditos sois vós, então, meus irmãos, que tendes esta doutrina extraordinária e pela sua mediunidade é capaz de revelar, através das chaves hermêuticas que estavam fechadas, os livros se tornam abertos. As promessas feitas às igrejas de então são projetadas para o final dos tempos. E hoje é compreendido pelo ensinamento dos Espíritos. A promessa de resgate ou a iluminação, o maná escondido, define o alimento espiritual que é o Espiritismo. A verdade que liberta, a verdade que salva e que esclarece. O livre-arbítrio decide o futuro de cada criatura, porque através do livre-arbítrio nós sofreremos ou não a lei da ação e reação. E para que se fique claro, nesses momentos tumultuosos da invasão das trevas em todos os setores da sociedade, lembra-se de Jezabel, que é um sinônimo da mediunidade sem disciplina evangélica. E vivia na igreja de Tiatira, que conduzia à prostituição e aos desvios sociais. No mundo antigo, e vocês devem saber isso, no Apocalipse também, rins era considerado a sede das emoções. Quando alguém diz, vou atingir o rim dele, queria dizer, vou atingir as suas emoções. Assim como o coração, que era a sede da mente, da inteligência e da vontade. As palavras de Emmanuel, o cristianismo aliado ao Estado deturpou-se e perdeu as características divinas. O ensino do Cristo Jesus, nos seus primeiros tempos, até o 3º século, mostrava uma igreja do caminho. Mostrava uma igreja em que se apresentavam os valores eternos, em que dava à criatura
pelo conhecimento das verdades, o livre-arbítrio para decidir os seus passos. E, lamentavelmente, mais uma vez, a raça ariana escreve ao longo deste tempo muitas dificuldades que se tornaram e se tornarão em lamentações profundas. As 7 estrelas quer se definir os 7 anjos do Senhor. Esses 7 anjos do Senhor, que são as 7 estrelas, escrevem as 7 cartas às igrejas. E todas elas são mensagens de advertências. As vestes contaminadas revelam o comportamento desviado. As brancas, a fidelidade ao mestre, ao seu ensino, na batalha da purificação. Após o primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, né, Constantino cria a proposta ecumênica, ou seja, universal, por mãos humanas falíveis. Ele cria, portanto, a proposta ecumênica universal. Iniciavam-se as inovações. Iniciavam-se, portanto, as mudanças do Evangelho de Jesus. É exatamente em 325 depois de Cristo, a partir do 3º século, por Constantino. Mãos humanas falíveis inovam, desfiguram a beleza simples do Evangelho de Jesus. Se firmava, portanto, o pontificado romano e pelo imperador Focas, que fundaria o bispado em 610 depois de Cristo. Então, a proposta ecumênica levaria a 610 depois de Cristo o bispado. O bispo seria o controlador dos direitos divinos. Até 1870, quando Pio XII cria a infalibilidade papal. Ninguém pode servir a 2 senhores. E aí nós temos o registro da Grande Babilônia, que é a civilização ocidental, que, iludida pela opulência e suas conquistas, tem um duro diagnóstico: será a sua destruição. A Grande Babilônia, que é a Europa, nos instantes finais da 7ª taça, haverá de sucumbir pela sua opulência, pela sua escravidão junto às trevas, pelos seus interesses de dinheiro e de poder. São infelizes, são cegos, foram surdos ante todo o chamamento que o Senhor Jesus fez através de seus benfeitores espirituais. O ouro, provado no fogo, para os que seguem a lei de amor e das virtudes cristãs. E as vestes brancas, que no Espiritismo quer dizer estado de espírito puro, aura. Pela mediunidade se identifica o espírito através da sua nudez, ele expõe as suas verdades espirituais. Isaac Newton, por exemplo, aponta que a retidão é simbolizada por vestes brancas e limpas, já as roupas sujas ou manchadas pela maldade. Jesus informou que estava à porta. Prestem atenção, está à porta. Ele bate. Convoca os membros da Assembleia Local. Ele não adentra nesta Assembleia sem ser convidado. E ele esclarece que só poderia ajudar quem quisesse, e que ele respeitaria, portanto, o livre-arbítrio. E eu te pergunto, meu irmão, que acompanhas a reflexão dessa live, e tu? Jesus está a bater à tua porta. Ele pede para entrar, mas ele avisa que só adentrará se tu o chamares, porque ele vai respeitar o teu livre-arbítrio. Cabe a você chamar ou não. Como a maior parte das criaturas não está chamando o mestre, não é difícil de prever as grandes ocorrências e as grandes consequências que haverão de vir. O mal, os espíritos superiores nos dizem, chegará ao cúmulo. As nações, além da escravização,
elas verão ser criaturas esfaceladas por facções trevosas e divididas por seitas enganosas, onde mostrará, acima de tudo, os valores ruins. E esta incredulidade do bem em favor do mal atinge o santuário supremo do amor. Por isso que a separação do joio e do trigo é fundamental. O trigo terá de ser separado do joio e a nova humanidade haverá de instalar um clima de fraternidade em um banquete de um novo mundo, que é um novo tempo, de amor, de paz, de luz. A vivência do amor em a Nova Jerusalém, que é um mundo de regeneração, diluirá os templos e o sectarismo religioso. Nós não teremos mais divisões por pensamentos religiosos, porque o nosso entendimento haverá de ser o amor. E a religião do amor, ela liga, ela traz o elo da fraternidade, ela não desliga, ela não divide. Pensamentos e filosofias sectárias não existem para quem caminha na direção de Jesus. E João, o vidente de Patmos, observou a porta do céu que se abria e, com a sua mediunidade extraordinária, envolvidas pelos anjos do Senhor, mostrou as coisas que iriam acontecer. Isto está dito no último livro do Novo Testamento, a Boa Nova de Jesus. A mediunidade de presciência é dada somente a espíritos superiores, como já falamos. Assim ocorreu no livro do Apocalipse. Espíritos superiores trouxeram para que a humanidade, num determinado momento, queria de decidir para que lado vai, pudesse usar dos recursos da mediunidade para que pudesse receber a verdade, que desnudado fosse o véu da obscuridade. E os relâmpagos, as vozes e os trovões, que indicam os fenômenos e as manifestações espirituais, surgiram através de Kardec, que sistematizou o Espiritismo em 18 de abril de 1857. Portanto, aquilo que parece difícil, quando Jesus manda abrir os céus e as portas do céu se abrem, e mais tarde fala de relâmpagos, vozes e trovões, que são os fenômenos e manifestações espirituais, ou seja, a presença da doutrina dos espíritos, os mortos, trazendo o conhecimento pós o fenômeno biológico da morte. E eles falam na concretização também do Shekinah, que é o dia do Senhor, a renovação da cultura na Terra, e fala-se de uma nova e duradoura aliança com o Pai, onde a imagem profética estruturada no arco-íris, que quer dizer o sinal do Pai para o final dos tempos ruins, já que o Espiritismo abrirá novos horizontes. Nós sabemos que quando chove e a luz do sol aparece, entra nas gotículas da chuva e dá o espectro solar. E nós chamamos do arco-íris, que é a presença de todas as cores que compõem o espectro solar. No Apocalipse de João, o arco-íris significa o início de um novo tempo, o término dos tempos ruins. Significa a doutrina dos espíritos que abrirá novos horizontes, porque a doutrina dos espíritos, que iniciou o seu trabalho no século XIX e alcançou o conhecimento no século XX, desabrochará no século XXI para alcançar no mundo de regeneração a sua verdadeira missão evangélica, porque o mundo será um novo, que os espíritos estarão dispostos ao amor e ao entendimento. E então, nós veremos que a vida eterna haverá de triunfar. Em um Apocalipse 4, parágrafo 4, versículo 9 a 11, e parágrafo 21, versículo de 1 a 4, está descrita a vitória do projeto divino sobre o plano da Terra e suas dimensões espirituais. Então, quando alguém pergunta se será possível chegar ao mundo de regeneração, que os espíritos infelizes não vão atrapalhar, ou melhor, impedir, atrapalhar vão, porque atrapalham,
mas ninguém poderá impedir o projeto divino que tem dimensões espirituais portentosas, o que provém da divindade. E João, quando começou a narrar na sua mediunidade o Apocalipse, disse: fui pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono havia alguém sentado. Prestem atenção a isso. Ao redor haviam 24 anciões em 24 tronos, vestidos de branco e coroas de ouro na cabeça. Desse trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Haviam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha que expressão extraordinária. E como ela haverá de ser dissecado pela mediunidade através da doutrina dos Espíritos. O livro do Apocalipse de João completa o livro de Daniel, escrito em 500 antes de Cristo. Esse livro, que também traz as mensagens de Ezequiel, Daniel e Isaías, revelava as verdades sobre a gloriosa tarefa de presciência já desde aquele tempo. Em A Gênesis, no seu capítulo 1, em o título A Natureza da Revelação Espírita, a verdade das profecias devem serem analisadas com a contribuição da ciência tradicional e da ciência espírita. Utopia e realidade são coisas bem distintas. O bom senso, a lógica e o conteúdo racional é que faz de um credo a sua afirmação. Então, quando nós estamos aqui, cerca de 2 horas, todas as segundas-feiras, trabalhamos para trazer as realidades, nós estamos trazendo uma realidade e não uma utopia. Nós estamos convocando ao bom senso e à lógica, à racionalidade, que faz com que um credo possa ser aceito. Nós temos a obrigação de perguntar a nós mesmos se isso é real. Então, quando nós podemos encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade, nós podemos compilar que fé e razão andam juntas. E elas são extremamente fundamentais. No julgamento final, que João fala no parágrafo 16, no versículo 8, e naturalmente, a mensagem de Paulo, no parágrafo 13, no versículo 19, onde ele diz: será sobre os desvios no âmbito religioso, sobre a cultura humana materialista. Quer dizer que a porta aberta no céu tem 2 sentidos: o imediato e o mediato. O imediato, a mediunidade atuando para cumprir o Apocalipse. O mediato, o final dos tempos, o evento que o advento de fenômenos espirituais. Jesus diz a Natanael: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, parágrafo 1, versículo 51. E diz: a trombeta, que através da mediunidade nós reconhecemos como advertência mediúnica, porque é um fenômeno espiritual que só foi possível compreender pelo Espiritismo. Trombeta, no Apocalipse de João, as advertências mediúnicas. E a voz da trombeta lhe falou: o jubileu planetário, a trombeta que anuncia à humanidade o grande sábado, o Shemitah cósmico. Esse jubileu planetário quer dizer a mudança de grau evolutivo da Terra, de saída do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Esse Shemitah cósmico, que é uma advertência das velhas tradições, das culturas dos profetas antigos, vem através da trombeta, que é o livro dos Espíritos e a mediunidade do Pentateuco da doutrina, revelar que a Terra entrará num mundo de regeneração. A evolução no destino da humanidade humana garantirá um grande salto evolutivo. E o Espiritismo, as trombetas, as vozes e os trovões anunciarão a missão da doutrina dos Espíritos.
o conhecimento, a orientação, o uso do livre-arbítrio, eram naturalmente argumentos muito importantes e fundamentais para que encontremos o passaporte que nos dirige aos mundos mais evoluídos, aos mundos de regeneração. Dissecando os profetas de Israel nas suas mensagens, naquela cultura proveniente dos primeiros seres que foram considerados importantes seres na contribuição planetária. Eles informavam com o processo que o Torá tem dois níveis, o revelado e o oculto. O oculto é o futuro Torá que haverá de vir do ancião oculto, que será revelado no futuro. E quando for, haverá uma paz maravilhosa no mundo, porque a terra será preenchida pelo conhecimento do Senhor. Isaías, parágrafo 11, versículos 6 a 9. Então, Moisés não recebeu toda a Torá. Ela é eterna em espírito, e assim há diferenças de interpretações devido às várias eras que surgem. No primitivismo, quando naturalmente entramos no mundo de provas e expiações, e na regeneração e outros mundos, nós haveremos de considerar os conhecimentos da Torá, tanto no sentido revelado como oculto, com muitas modificações, com alterações, inclusive, de conceitos. Porque quando o mundo celestial invadir a Terra através dos benefícios, logo após a tribulação daqueles dias em que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados, então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará seus anjos e, ao som da grande trombeta, reunirá seus eleitos de uma extremidade até a outra extremidade dos céus. Mateus, parágrafo 24, versículo 29 e 31. E mais, diz no Apocalipse, parágrafo 5, versículo 6, sentado estava Jesus, e tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, envolto num arco-íris, que significa a aliança do Pai com aqueles seres da terra naturalmente libertados, aquela separação dos seres que são trigo. Do conjunto emanava um reflexo de cor esmeralda, e sabemos que o vermelho, que tem a cor jaspe e cornalina, também há outras diversas cores, e vai do vermelho, o marrom, e o amarelo, o verde e o azul. Significa, portanto, multi-aspecto na pedra de jaspe. O fogo, o simbolo que purifica, significa tudo isso do julgamento final, da separação do joio e do trigo. Porque o jaspe será translúcido, e a cornalina nós sabemos que tem cor âmbar, e a esmeralda tem a cor do Senhor. Venho como ladrão, eis que venho feliz para aquele que vigia e conserva suas vestes, para andar nu e deixai que vejais sua vergonha. Apocalipse 16, versículo 15. É o advento do Espiritismo, que chegaria inesperadamente, que mostraria as verdades evangélicas, que desnudariam as criaturas que não adiantavam se esconder sob vestes superficiais, porque suas vestes seriam brancas se fossem naturalmente dirigidas ao bem, ou enegrecidas, até pretas, pela maldade e inferioridade de sua mente espiritual. O advento da doutrina dos Espíritos disseca todas as mensagens do Apocalipse de João e vem mostrar que os anciões que estão ao lado de Jesus seriam os 24 anciões, compostos por patriarcas e apóstolos. Aqueles primeiros seres que, em nome do Cristo, vieram ensinar, vieram se sacrificar. Os profetas do Velho Testamento, os apóstolos da caminhada de Jesus e muitos outros que haveriam de vir para trazer a mensagem de Jesus. Buda e Zoroastro seriam ministros do Cristo nos 24 anciões. Eliu é um dos ministros do trono que foi responsável pelas questões sociológicas da Terra, a quem Jesus mostrou no hemisfério sul um lugar que haveria de chamar
coração do mundo, a pátria do Evangelho. Moisés, os seus 10 mandamentos. Pedro, o patriarca da igreja. E Antúlio, uma entidade elevada de hierarquia espiritual. Emmanuel diz nas suas mensagens do mundo superior, dizia, rezam as tradições do mundo espiritual. Na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus, entre os seus membros, é ele, o governador e organizador e responsável pelo planeta Terra. Ora, vai se abrindo, e vai se abrindo na medida que vamos trazendo outras informações, aquilo que parecia obscuro. O símbolo das águas, que é mencionado no Apocalipse, é associado a povos, a multidões, a nações e línguas. Quando ele fala das águas, ele fala de povos, multidões, nações e línguas. O mar vítreo reflete no espelho com a glória divina. É o reflexo de quem? Da Nova Jerusalém, do mundo de regeneração, de humanidade libertada ante os padecimentos do fim dos tempos. O mar vítreo da glória divina é a grande esperança de todos aqueles espíritos que levantam-se da ociosidade, que saem do estacionamento e abrem as portas para Jesus entrar, para finalmente estabelecer o passaporte espiritual na direção do mundo de luz. E quem tem sede, diz Jesus, eu darei gratuitamente a fonte d'água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele o meu filho. Quanto aos covardes, aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impiedosos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente do fogo e do enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículos 6 e 8. Os da primeira e mais alta hierarquia vão preencher o céu. Nos céus, hoje, nós encontramos espíritos considerados de alta elevação espiritual. Numa escala evolutiva, poderíamos falar de serafins. Serafins são anjos dedicados à caridade. Mas poderíamos falar de querubins, que são seres dotados de alta sabedoria, são anjos também. Poderíamos falar de tronos, que são aqueles que proclamam o Criador, cujo brilho fazem resplandecer. E quem quiser meditar sobre isso, leia a obra de Kardec, O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 8º, no item 2, que fala desses anjos, dizendo que são espíritos evoluídos e que a evolução é constante. Existem parâmetros em todas as escalas evolutivas. Quanto mais avançamos, mais vislumbramos horizontes mais amplos. O Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno também narra isso tudo. E Jesus disse, os evangelhos constituem a vossa biografia na Terra. Contudo, os homens não dispensam em suas atividades o véu da matéria e do símbolo. E a todas as coisas puras da espiritualidade adicionaram a extravagância de suas concepções. Nem vós, nem os evangelhos escaparam. Em suas basílicas, como Ravenna e de Roma, Mateus, por exemplo, é apontado por um jovem, Marcos por um leão, Lucas por um touro, e eu, diz Jesus, sob um símbolo estranho de uma águia. Se naquela época e em todas as épocas, o dogma religioso perverteu os símbolos sagrados, condicionou extravagâncias em suas concepções, criou símbolos, e muitos símbolos, inclusive, de ordem pagã. Que merecem essas criaturas nesses momentos do julgamento final? No livro de Daniel, os animais indicavam reis e seus reinos, e se destacariam no eixo da Terra.
No Apocalipse também, há o dragão do Apocalipse, há a besta apocalíptica, há a grande Babilônia, há a prostituta, há o Éden, há o paraíso perdido, paraíso perdido, que representa naturalmente a quinta raça, o mundo do sistema de Capela. Lembram que eu falei sobre as raças? A primeira astral, a segunda semestral, a terceira lemuriana, a quarta atlantiana e a quinta raça, os degredados de Capela. Esse sistema da Capela trouxe grande evolução à Terra na construção das quatro importantes raças adâmicas: os egípcios, os hindus, os hebreus e os árias. Mas, e especialmente, os árias, nas suas conquistas invadindo o Oriente e o Ocidente, acabaram construindo um mundo de acordo com suas paixões. No Apocalipse, considerando o símbolo das águas, como povos, multidões, nações e línguas, no seu Apocalipse 17, parágrafo 15, e na Gênesis fala-se em um rio de 4 braços, que seria o rio de 4 braças, a formação da quinta raça, os árias, a civilização egípcia, o povo de Israel e a casta da Índia. Em Apocalipse 18, parágrafo 22, a colheita é o fim do ciclo, a separação do joio do trigo. Aquele que era, aquele que é e aquele que vem corresponde ao quiástico. Já falamos o que é um quiástico. Apocalipse 21, parágrafo 6. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus é o médium do Senhor, o modelo da divindade para os homens. E está mais do que claro e definido que a renovação ocorrerá. A Nova Jerusalém está aí, para quem finalmente decidir abrir a porta para Jesus entrar, a quem resolver se apropriar dos valores conduzidos pela mediunidade através do advento da doutrina espírita. E para poder, naturalmente, nesses momentos difíceis, enfrentar as dificuldades da separação do joio e do trigo, do Shekinah. Nas próximas lives, nós vamos trazendo as informações paralelas de tudo isso que diz respeito no maior de todos os livros cristãos, o livro do Apocalipse. Por que é o maior de todos os livros cristãos? Porque ele tem a interferência de Jesus. Porque ao levar Jesus pessoalmente a arrebatar o seu benfeitor João, ele mostrou a ele o Espírito amado, tudo aquilo que haveria de suceder. E quando ele também disse no Monte das Oliveiras, enviaria o Consolador prometido, ele me enviou em 18 de abril de 1857. A sua importância, a sua revelação, é de suma importância para o despertar da humanidade e é vital para que decidamos quais serão os nossos próximos passos na direção do amanhã.